capítulo 29, do versículo 1 ao 7, pelo menos, diz assim: consagração dos sacerdotes. Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros, um novilho e 2 carneiros, sem defeitos, com a melhor farinha de trigo, sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos, untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 carneiros. Tudo dentro da cesta? É complicado, né, irmão? Tem que cortar esse animal aí, senão não vai caber não. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada, o que eu chamo de tiara lá, coroa sagrada, ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, o óleo que nós comentamos nos vídeos anteriores, o óleo, derramando sobre a cabeça de Arão. Lembra do Salmo 73? Vamos ler o versículo 8, também diz assim: traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça, ou turbante, Ponha também os cinturões normais em Arão e seus filhos. O sacerdócio lhe pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e seus filhos a mim. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Viu? Coloca a mão sobre a cabeça do animal. Então, com o dedo, geralmente o dedo indicador, coloque um pouco de sangue do novilho nas 4 pontas do altar, e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo, o fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro, o excremento do novilho, o resto mais, a carcaça, vamos dizer assim. Queime fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Ninguém come isso aqui. Bom, é holocausto. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Novamente. Primeiro aqui nós estamos falando do sacrifício do novilho. Depois vem o sacrifício de um dos cordeiros. Coloca a mão sobre o sacrifício, sobre o que irá ser sacrificado, sobre o cordeiro. Santifique-os. Pegue o sangue do cordeiro e jogue nos lados do altar. E corte o cordeiro em pedaços, leve as vísceras também, as pernas, coloque lá ao lado da cabeça, das outras partes e tal. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. Certo? O cordeiro inteiro tem que ser queimado sobre o altar. Holocausto dedicado ao Senhor, é oferta de aroma agradável. É uma dedicação ao Senhor, preparada no fogo. E pegue depois o outro carneiro, o outro cordeiro. E então Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Terceira vez. Terceira oferta. Você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque na ponta da orelha, não é mais no altar, na ponta da orelha direita do Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue no lado do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar, um pouco do óleo da unção e faça a aspersão com eles. Mistura o óleo da unção sacerdotal com o sangue e faça a aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e suas vestes. Assim serão consagrados eles, suas vestes, seus filhos e suas vestes. Tire desse cordeiro a gordura e parte a gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins e a gordura que envolve e a coxa direita, Este é o cordeiro da oferta de ordenação. Então, da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino, uma bolacha bem fininha. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os ao Senhor ritualmente uma oferta movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto e de aroma agradável ao Senhor. É oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É isso aí, tá bom, queridos? Depois vai falar sobre a parte que é comida dos sacerdotes e tal. Eu quero só que você entenda esse negócio de colocar as mãos sobre o animal, sobre o animal a ser sacrificado. Então, o método aqui que foi apresentado no texto, a gente vê que o cerimonial começaria com a ablução.
a ablução, lavar, né, os pés, as mãos, lá no versículo 4. Aí depois tinha a vestidura, do versículo 5 ao versículo 9. Depois vem a unção, versículo 7. Depois é um sacrifício, versículo 10 ao 23. E o enchimento das mãos, que é a parte final, onde ele pega parte daquilo que está na cesta, coloca na mão do sacerdote, depois coloca para ser queimado, né, no fogo. É a parte final da consagração sacerdotal. Então os animais a serem sacrificados tinham que ser perfeitos. Versículo 10 ao 23, né? São 3 animais, um novilho e 2 carneiros. Nós sabemos que o novilho é uma oferta pelo pecado, presta atenção. Novilho é uma oferta pelo pecado do sacerdote. Esse é um ato de consagração. Depois o carneiro era uma oferta de holocausto, uma oferta de louvor, né? E o segundo carneiro, o sacrifício de consagração. Era aquela oferta da consagração sacerdotal. E, então, a questão do versículo 2 ele fala dos pães, né? Pães asmos, bolos asmos e obreias asmas. Vamos falar biscoito, né? Bolacha, sem fermento. Tem uma coisa, bolachão assim, do tamanho de uma folha dessa aqui, quase, né? Sem fermento. A ablução do sacerdote, a ser consagrado era, no caso, ele seria o corpo todo. Hebreus 10, 22, não era o caso aqui de quando eles chegam para prestar serviço na casa do Senhor, no tabernáculo, que tinha que lavar a mão dos pés, não. Não, aqui para a consagração, a ablução aqui, a lavagem era corporal, era completa, tá certo? Era o corpo inteiro. E aí a unção do sumo sacerdote, como eu citei aqui, Salmo 133, né? Mas você pode ler Êxodo 28, versículo 41, Êxodo 30, verso 22 e ao 33. E então, o azeite era derramado sobre a cabeça do sacerdote, como eu falei no Salmo 133. Êxodo 40, verso 15, deixa claro que todos foram ungidos, embora aqui esteja narrando algo como a consagração do sumo sacerdote, né? A oferta pelo pecado era feita em algumas ocasiões importantes em favor de indivíduos, como também em favor de toda a comunidade israelita. Dia de Yom Kippur, né, o dia da expiação, que é o dia da confissão dos pecados. O novilho era oferecido em sacrifício pelos pecados e em favor dos sacerdotes. Aqui está aí, oferta pelo pecado. O novilho era oferecido em favor, né, da pessoa, no caso aqui era do sacerdote. Levíticos 4, versículo 1 ao 12. Então isso era feito pelo sumo sacerdote, porém aqui no caso foi Moisés quem fez, porque é a primeira vez ele tinha que ser a pessoa que ia organizar isso aí, queria dar início a isso tudo aí. A ideia era que o pecado dos sacerdotes, ou no caso do sumo sacerdote, ou da pessoa que foi oferecer, né, devia ser removido para que o sacerdote, no caso, estivesse apto a fazer o serviço diante de Deus, né, na casa de Deus, ou na tenda do encontro. A ideia era remover o pecado para possibilitar o sacerdote fazer a obra que ele tinha que fazer. Então a morte do animal colocaria um fim nessa questão. Levítico 16, versículo 21 e 22. O animal, por ter ficado com os pecados do homem, né, ou no caso aqui, ficou com os pecados do sacerdote, ele era maldito, ele se tornava maldito, tá certo? E a morte dele, com o derramamento do sangue dele, deixava o homem então livre, o homem estava livre daquele pecado, né? Gálatas 3,13 deixa bem claro que Jesus se fez maldito em meu lugar e em seu lugar, porque ele levou sobre si o nosso pecado. Esse ato de impor as mãos sobre o animal. Alguns falam sobre a questão de confessar, falar dos pecados, ouvir da vítima, né, do animal, mas aqui inicialmente nós vemos o ato de impor as mãos sobre aquele animal para transferir o seu pecado para ele, ok? E é um negócio que coloca medo, né? Qualquer um hoje, se a gente estivesse observando isso direito, tendo um conhecimento total dessa questão de imposição de mãos, qualquer um correria disso, né? Só que a igreja, na época lá, a questão de imposição de mãos tornou-se algo assim muito bom. Com imposição de mãos é que Paulo diz, sabe, tenha zelo pelo ministério, pelos dons que existem em você, que foram transmitidos por imposição de minhas mãos. Aqui a imposição de mãos era para transmitir pecados, para que aquele animal morresse no lugar da pessoa que impôs as mãos. É como se o animal estivesse sangrando ali, o sacerdote também estivesse morrendo, ou seja, ele morreria para os seus pecados. Isso tem uma simbologia lá no Novo Testamento, Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas não gratuito. Isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Apocalipse 5, 6 e 12 e 13 também fala sobre isso. E o novilho também, ele foi abatido no lado norte do tabernáculo, Levítico 1, 11. Então, pegar parte do sangue do novilho era posto nos chifres do altar, nas pontas do altar de bronze. Se acreditava que a virtude do altar residia ali naqueles chifres. Tá certo? Então o sacerdote mergulhava um dedo, né, no sangue do animal e ungia com sangue os chifres do altar, os 4 cantos. E depois o sacerdote aspergia por 7 vezes diante do véu
o terceiro véu, diante do terceiro véu. Primeiro é lá na entrada, naquela cerca. Segundo é no santo lugar, o sumo sacerdote então ia lá no terceiro véu. Antes de passar para um arca, ele aspergia 7 vezes lá o sangue, né? Também tinha aquela questão de você aspergir no dia de Yom Kippur, era sobre o propiciatório, que era, no caso, que é a tampa da arca. Versículo 13 e 14 de Êxodo 29, nada podia ser comido daquela oferta pelo pecado, era o holocausto. A oferta pelo pecado ninguém come. Tem gente comendo despacho. Olha, eu acho que pela situação que muita gente se encontra aí nesses países, que eles dizem que ser regime muito bom, né, de administração muito boa, como Venezuela. Rapaz, acho que nem despacho tem mais lá, porque se tiver, a negada vai comer, iria comer. Tá comendo até cachorro, estão comendo, disputando lixo com os bichos. Mas é o seguinte, aqui em Israel, eu estou falando de um animal pequeno, estou falando de um novilho. É oferta pelo pecado, ninguém podia comer nada. A parte que era para ser queimada no altar de bronze, a parte do novilho, a parte que tem as vísceras só. A carcaça era jogada lá fora e queimada lá fora, tá bom? Ninguém podia comer a oferta pelo pecado. Lembra que eu estou dizendo, aqui é o caso do novilho, depois vem o caso do carneiro e do outro carneiro. Então o homem seria totalmente livre, pois o animal seria totalmente comido, devorado, destruído pelo fogo. A parte do altar era as gorduras, né, as entranhas do animal. Aponta para quê? Por que só a parte das entranhas do animal era queimada no altar? É porque é mais fácil consumir do que um animal puro, pastor? Isso também. Mas não somente isso. Eu creio que as entranhas do animal estão querendo nos avisar que é em nossas entranhas que reside o mal. E essa parte das entranhas, do meu interior, é que eu devo colocar no altar. Se você quiser ter uma ideia sobre a questão do sacrifício, a parte que é dos sacerdotes, lá em Levítico 8, 31 e Êxodo 29, 32, vai falar também sobre qual é a parte que o sacerdote vai ter numa oferta normal. Nunca em uma oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado, ninguém come nada. Nem sacerdote, ninguém come nada. O animal tem que ser devorado pelo fogo. Ok? Aí o primeiro carneiro da história, ele entra em cena, né, vai ser sacrificado do mesmo jeito que o novilho, versículo 10 aí, tem aquela questão da imposição de mãos de novo, né? Mas no caso aqui é para a dedicação, é o outro holocausto, mas para a dedicação. Você vai ver do versículo 19 e 22 de Êxodo 29, né? Você vai ver que o segundo carneiro é que é oferecido com outra finalidade. Versículo 16 diz que o segundo carneiro acontecia o mesmo que houve com o primeiro, ou com o novilho, versículo 11, né? Porém, o sangue do carneiro era colocado em torno do altar e não sobre os chifres do altar. E versículo 17 diz que o animal era dividido, era cortado em pedaços, para que coubesse também naquelas cestas, né? Facilitar também a queima sobre o altar. E com as vísceras, tinha o negócio da perna direita que eles não comem. Eu acho que tem alguma coisa a ver com aquele costume aquele que é citado lá de Gênesis, né, 32, por ali, onde fala que Jacó ele ficou mancando de uma perna por causa daquele encontro que ele teve com o anjo do Senhor. Aí até hoje os israelitas não comem a coxa do animal, tal. Mas ele tornou-se isso uma parte do sacerdote. Pelo menos a coxa direita aqui, a perna direita era do sacerdote. Tá bom? Desse segundo carneiro, não é do primeiro. Não é do novilho, é do segundo carneiro. Tá certo? Teria que ser o carneiro também consumido pelo fogo, como novilho, mas a dedicação seria uma dedicação ao sacerdote, o primeiro carneiro. E o segundo carneiro é a oferta de enchimento, né? Enche as mãos, é a oferta final. Então as partes mais sagradas desse carneiro, do segundo carneiro, eram postas por Moisés nas mãos dos sacerdotes e estes as ofereciam a Yahvé, movendo, né? Junto com aqueles bolos, aqueles pães asmos, versículo 22 ao 24. O segundo carneiro foi chamado também de carneiro de enchimento. Carneiro do enchimento, que enchia as mãos deles, né? E por último tem aquela história da aplicação do sangue com óleo. Sangue com óleo, misturava o óleo sagrado com o sangue do segundo carneiro, né? E aí vem a consagração, ponta da orelha direita do Arão, dedo polegar da mão, polegar dos pés, tá certo? Se você for olhar direitinho, na orelha direita, simbolizando aqui a consagração total do corpo dele. A orelha direita, só que todo sacerdote tem que estar pronto para ouvir a voz de Deus. Ele tem que ter essa faculdade, ele tem que entender a voz de Deus. Como é que vai dar direção ao povo se não ouve? Consagração da orelha direita. Polegar direito fala da mão, da obra, das ações, de tudo que ele tinha que fazer conforme ele ouviu de Deus. E em terceiro lugar, o polegar do pé direito, ele devia estar no mesmo caminho do Senhor, sem arredar pé nem para a direita nem para a esquerda. Acreditava-se também que essa consagração afastava toda a presença de demônios e deixava assim o sacerdote protegido de qualquer ação de demônios.